Essa é a história da rainha Esther. Uma rainha que, na oportunidade que teve quando Vashti desobedeceu ao rei, teve a disponibilidade de se tornar uma rainha de um reino muito gigante. Ela foi esposa do rei Assuero. O teu tio se chamava Mardoqueu e ela era conhecida como uma mulher muito bonita, como uma mulher bem cuidada, como uma mulher formosa. Ela era conhecida como uma mulher que fazia a diferença em um tempo determinado para um propósito determinado. Certa feita, Mardoqueu se deparou com um decreto de Amã, que Amã teria falado que ele deveria, não somente Mardoqueu, mas também todas as pessoas, se prostrar quando ele decretasse. Para o tempo da época, era um decreto irrevogável. Mardoqueu tinha seus princípios, tinha seus valores, aprendeu na Torá que ele não deveria se prostrar diante de nenhum Deus, a não ser Iavé. E Mardoqueu não se prostrou. Por Mardoqueu não se prostrar, Amã se revolta. Amã se revolta ao ponto de não aceitar esse contexto e descontar nos outros judeus. Isso é, não somente Mardoqueu sofreria, como também todo o povo judeu sofreria. Sendo assim, a salvação estaria comprometida, pois Jesus veio do povo judeu. Se o povo judeu ali fosse aniquilado, isso significava que toda a estrutura e o plano de salvação estaria comprometido. Mas Deus já sabia disso. E Deus colocou Esther como uma representatividade legal de uma providência para um tempo de escassez. Esther estava ali para poder resolver o problema no contexto do problema. Deus providenciou alguém no momento necessário e da maneira necessária. Mardoqueu não se prostra. Mardoqueu não se encurva. Quem é você quando algumas propostas do inimigo aparecem na sua vida? Quem somos nós quando os nossos valores e princípios estão sendo alvos de serem negociáveis? Será que nos prostraremos? Será que viveremos de maneira em que nos acomodaremos ao padrão deste mundo? Ou faremos a diferença e continuaremos sendo fiéis a Deus, mesmo em um ambiente de infidelidade a Deus? O que faremos? O que faremos quando a proposta do inimigo e o decreto do inimigo vier para a nossa vida? Nos prostraremos ou continuaremos fiéis? Cabe aí a decisão. É por isso, tão somente por isso, que não podemos abrir mão de ser fiéis às Escrituras, pois sempre haverá um Amã para decretar ordem para Mardoqueu. Eu decido ser Mardoqueu. Eu convido-o a ser Mardoqueu e a não se prostrar diante de todas as propostas e imposições mundanas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vem comigo, a história continua. A próxima cena é
Esther, sabendo disso, porque ela vê que o teu tio está passando por um momento de aflição, está preocupado e pergunta para o teu tio o que aconteceu. E o seu tio conta tudo. Ela, sabendo disto, convoca o povo. Quando ela convoca o povo para fazer um jejum, ela faz o jejum. E não tem nada que o momento de jejum não possa resolver, pois o jejum é tão bíblico que Jesus começou o seu ministério jejuando. Não é coisa antiga, é coisa de Cristo, é coisa da Bíblia. É coisa que louva a Deus e exalta o Senhor. O resultado disto foi que o rei, quando ela quis se apresentar diante dele, é importante destacar que, mesmo ela sendo rainha, ela não tinha direito de entrar na presença do rei se o rei não permitisse, ou se o rei não estendesse o seu cetro. E quando ela entrou, além do rei a receber de braços abertos, o rei também perguntou para ela: o que queres? Se quiser, eu lhe dou até metade do reino. Ela não falou naquele momento e Amã foi perguntado pelo rei: olha, Amã, o que se faz por uma rainha que é tão honrada como Esther? Eu protegeria ela e protegeria tudo o que ela quiser, eu daria de tudo o que ela precisasse. E Amã fica revoltado com isso, Amã ameaça o povo, Amã, ele lança sortes, depois dele lançar sortes, ele decreta o dia que o povo iria sofrer e iria perecer. Mas, certa noite, Deus fez Mardoqueu perder o sono. Deus que fez. Mais ninguém. E quando ele perdeu o sono, um dos seus servos começou a ler crônicas. Era comum naquele tempo ler crônicas quando se estava com sono. O que é crônicas? Registros de acontecimentos passados. Memórias de acontecimentos passados registrados. E aí o rei começa a ouvir, e dentro daquelas crônicas está a importância e o legado que Mardoqueu teve. Mesmo o reino sendo muito grande, foi necessário que Deus colocasse uma judia dentro de um povo gentil. Foi necessário que Deus proporcionasse a atitude de Esther de jejuar. Foi necessário que Deus desse o privilégio de Esther entrar dentro do palácio real, ter a proposta de receber tudo o que precisasse. E depois o rei perdeu o sono, mas o povo de Deus não pereceu. O povo de Deus não morreu. O plano da salvação que estava comprometido se os judeus morressem não foi parado, não foi engessado, não foi encerrado. Deus providenciou, até porque Deus é providência. O livro de Esther é um dos únicos livros que não contém o nome de Deus. Mesmo que o nome de Deus não esteja aqui registrado, as ações de Deus estão registradas. Nada do que acontece nessa história, nada, absolutamente nada é coincidência. Até porque nós não acreditamos em coincidência. Nós acreditamos em providência. Foi providência de Deus. Foi providência de Deus. Tem sido providência de Deus na sua vida. Tem sido providência de Deus na minha família. Tem sido providência de Deus nos nossos trabalhos. Tem sido providência de Deus nos nossos estudos. Tem sido providência de Deus na nossa realidade conjugal. Tem sido providência de Deus na nossa vida cotidiana. Nós somos sustentados, amparados, protegidos por Deus. Ele é o nosso Jeová Jireh, Deus de providência.
Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Só não canto porque eu não sirvo para isso. Isso aí eu deixo para quem sabe. E Deus fez com que o rei fosse influenciado a abençoar Mardoqueu. Mardoqueu foi abençoado, foi recompensado pela atitude que teve. Exatamente no dia que estava marcado para a sua morte. Posteriormente, o rei ficou sabendo do que Naamã tinha planejado para o povo judeu. E na forca de 25 metros, que estava preparado para matar os judeus, juntamente com Mardoqueu e Esther também, que era judia, Mardoqueu morreu. Não adianta, querido. Não fique preocupado com o que estão tramando de ruim para você. Eu sempre digo, fruta podre cai do pé sozinha. Tudo que o homem planta, o homem colhe. Deus não se deixa escarnecer. Ele é justo. A sua balança é justa. O seu efa é justo. Tudo para Deus é de maneira justa. É por isso que nós precisamos descansar na certeza de que Deus está providenciando, está nos guardando, está nos direcionando para Cristo todos os dias. Até os dias de hoje, na festa de Purim, que significa sortes, celebra-se essa história de proteção, de sustentação, essa história que representa um livramento para o povo judeu, e toda vez que eles ouvem o nome de Esther, eles batem palmas, eles celebram. Mas quando eles ouvem o nome de Naamã, eles vaiam e batem os pés. Esther, até hoje na festa de Purim, é louvada, isto é elogiada. Ela não é adorada, porque só Deus merece a adoração. Mas ela é um referencial para o povo de Israel. Encontramos Cristo na pessoa de Esther. No momento em que nós estávamos fadados a morrer, no momento em que o salário do pecado era a morte, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quem pecasse deveria morrer. Apareceu alguém, um judeu, em meio aos gentios, para agir em serviço do povo de Deus, proporcionando um livramento, proporcionando um escape, proporcionando uma salvação sem igual. Esther é uma providência divina para um tempo de escassez, assim como Cristo veio como uma providência, acessou a presença do nosso rei, solicitou ao rei sobre o povo. E, sendo assim, o povo recebeu da parte de Deus a providência necessária para o tempo necessário. De maneira literal, Cristo nasceu da linhagem de Israel e literalmente proporcionou salvação. A salvação, ela está declarada no tempo que se chama hoje. Se você quiser experimentar essa salvação, esse é o momento. Deus te trouxe até aqui para poder te dar mais uma oportunidade de experimentar providência de salvação para um tempo
em que você está passando por um perigo de morrer pelos inimigos. Fico por aqui, peço a sua ajuda e a sua colaboração para ajudarmos a essa palavra, esse vídeo ser compartilhado, ser anunciado para o máximo de almas, a fim de que elas sejam abençoadas. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estou aqui sempre disposto a poder lhe servir e ser um instrumento de Deus para a sua casa. Amém.